E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Lily Allen. Ela foi uma das pessoas mais importantes no começo da década passada no quesito de tendência musical. Ela lançou aí o seu álbum It's Not Me, It's You, que foi o segundo da carreira, que fez um sucesso monstruoso. Ela emplacou hits com esse álbum. Teve trilha sonora em novela aqui no Brasil, ela fez turnê aqui no Brasil, fez turnê no mundo todo, foi uma loucura a vida dela. Só que aí ela sumiu, simplesmente ninguém lembra muito bem o que aconteceu com ela depois disso. Por mais que ela tenha lançado algumas músicas, voltado a aparecer dentro do nicho LGBTQIA+, com algumas faixas dela, mas no geral a Lily desapareceu do mainstream. A gente vai entender o que aconteceu com ela, porque ela tomou determinadas decisões na vida dela. Vai ser um vídeo bem legal e eu espero que com isso a gente possa voltar a ouvir novamente Lily Allen. Antes da gente começar isso daí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar entendendo um pouco do começo da carreira da Lily, o que ela passou para poder conseguir finalmente lançar o seu primeiro álbum. A Lily, ela teve um pouco de dificuldade em entrar em uma gravadora a princípio. Por quê? A Lily considerava que a reputação do pai dela, do Keith Allen, e também a questão dela ser uma pessoa que bebia muito, serem um dos problemas que mais fazia com que as pessoas meio que impedissem ela de entrar em uma gravadora, perdessem o interesse dela. Mas ao mesmo tempo, usar o pai dela foi importante porque foi a conexão que fez com que ela entrasse na London Records em 2002. Tá? Ela não tinha empresário naquele momento, porém, em uma viagem que ela fez para Ibiza, ela conhece o George Lamb, que foi o primeiro empresário da carreira dela. Por um período antes dela e o George começarem a trabalhar de verdade dentro da London Records, a Lily trabalhou em algumas outras coisas, e uma delas até ilícita, né? Primeiro que ela trabalhou numa loja de CDs, ela vendia CDs. Né? E outro foi que ela vendia êxtase para as pessoas também. Então, assim, podemos considerar ela uma traficante. Dentro da London Records, ela teve um pouco de dificuldade de conseguir lançar material. Tanto que, na verdade, ela não lançou nada. Ela criou as coisas e as coisas ficaram só ali no sonho mesmo. Tá? A gravadora nunca produziu e promoveu nada dela de verdade. Com isso, ela sai dessa gravadora em 2005 e resolve optar por uma outra vertente da sua vida, porque ela começou a entender que a música não é pra mim, vou fazer outra coisa da minha vida. E foi aí que ela começou a fazer simplesmente a estudar horticultura para ela conseguir virar uma florista, mas em determinado ponto de todo o processo desse aprendizado, ela percebeu que aquilo ali não era uma coisa para ela, que a veia da música realmente era o que gritava e fazia ela ter vontade de viver. E foi aí que ela correu atrás e conseguiu um novo contrato de gravação em 2005. Ela assina com a Regal Recordings, que dá para ela 25 mil libras para ela produzir um álbum musical e entregar para eles. Só que a Lily fala exatamente que naquele momento, essa gravadora que deu esse dinheiro para ela produzir o CD, não conseguiu ajudar ela a promover o seu trabalho musical, porque eles estariam meio que dedicando toda a sua verba e o seu empenho nos trabalhos mais mainstream que eles tinham naquela época, que era o X and Y do Coldplay e também o Demon Days do Gorillaz. É aí que Lily resolve fazer o quê? Uma das coisas que mudaria a carreira dela totalmente, que foi criar uma conta no MySpace em 2005. O MySpace era uma plataforma digital que permitia com que as pessoas promovessem suas músicas, criassem seus perfis. Era como se fosse um Facebook que permitia que as pessoas mostrassem seus talentos musicais. E aí, muitas pessoas, inclusive, foram descobertas nesse período de 2005, 2006 e 2007 por causa do MySpace. E a Lily foi uma delas.
Enfim, ela criou essa conta no MySpace e jogou algumas músicas que ela tinha produzido com essa grana que a gravadora deu pra ela dentro do MySpace, só que ainda não eram versões comerciais. Era o que a gente pode considerar versões demo das músicas. E uma das músicas que mais teve destaque ali no site foi LDN, que é a abreviação de London, de Londres. E essa música veio a ser um single desse álbum dela. E esse single digital que ela lançou fez com que as pessoas começassem a comprar vinis da Lily. E a Lily resolveu lançar limitadamente um número de vinis a 40 libras cada um. E esse lançamento fez com que as pessoas comprassem todas as cópias. E aí ela vendeu mais de 500 singles a 40 libras, o que fez com que ela tivesse uma nova verba bem positiva. Com isso, ela começou a aparecer muito no MySpace, virar tendência dentro do MySpace, e o pessoal começou a ter um olho diferente para Lily Allen, querer saber quem que era aquela menina naquele momento. Só que como a gravadora dela não estava focada em promovê-la, o The Observer procurou ela para poder fazer uma entrevista, mas a gravadora demorou para responder. Então, por pouco, ela quase não consegue sair numa das revistas mais importantes de cultura pop daquela época do Reino Unido. Naquele momento, uma das coisas que é bem legal da gente dizer é que a Lily não tinha lançado o álbum ainda, ela ainda estava naquela fase de produção. E por causa desse sucesso que ela teve com essas músicas feitas do seu jeito no MySpace, a gravadora deu um pouco mais de crédito para ela, e no lugar de fazer com que ela produzisse um álbum inteiro com pessoas de mainstream daquela época, porque ela estava dando certo, vendendo singles e afins, a gravadora resolveu dar para ela liberdade criativa de certa forma. E foi aí que a Lily resolveu produzir com o Greg Kurstin o seu álbum Alright Still, rapidamente para 2006. O Mark Ronson também entrou para o meio da produção do álbum e eles produziram rapidinho, em 2 semanas, na verdade, o que faltava para completar o álbum. Aí ela pegou as músicas que ela tinha no MySpace, misturou com algumas outras músicas novas e lançou o que a gente conhece como Alright Still. Foi nessa época também que ela lançou o clipe de Smile, que foi o primeiro single oficial do projeto. Smile fez um sucesso muito legal dentro do Reino Unido. O clipe foi visto muitas vezes. O álbum Alright Still em 2006 virou um dos álbuns mais importantes daquele ano. Então, assim, ela, por causa desse primeiro álbum do MySpace e afins, ela teve um status novo de artista acontecendo ali pra ela. Se você juntar o que ela conseguiu vender no Reino Unido com o que ela conseguiu vender nos Estados Unidos algum tempo depois, porque o álbum foi lançado primeiro num lugar, depois no outro, ela já tinha passado de 3 milhões de cópias vendidas. Então, para uma artista estreante em 2006, isso é muita coisa. Aí algumas coisas começaram a acontecer depois de todo esse sucesso do Alright Still. Por quê? A gravadora que ela fazia parte foi comprada por uma outra gravadora. E aí muda tudo, né, gente? Muda o sistema da forma que eles administram os artistas, como que eles lidam com os artistas e afins. E como a Lily tinha vendido bem o último álbum, meio que a gravadora quis fazer com que ela vendesse mais e quis colocar ela para produzir um segundo álbum com pessoas mais tendência musical. Só que adivinha o que aconteceu? Deu ruim, tá? Não saiu nada legal ali, eles não aprovaram nada que ela produziu, então resolveram deixar ela tomar o norte dela ali e voltar a produzir com o Greg, que era a pessoa que ela mais confiava para fazer suas músicas. E detalhe, nesse período todo, ela também decidiu que ela queria produzir só com ele, que ela não queria fazer um álbum que era cada artista vindo ali botando a sua característica na música da Lily. Não, ela queria fazer ela e o Greg um projeto completo juntos, que tivesse uma atmosfera etérea, que soasse lindo. Ela queria um CD coeso, que as pessoas ficassem satisfeitas de ouvir o projeto todo, e foi o que ela fez. Ela se dedicou para produzir um álbum assim. Só que assim, né, gente, ao mesmo tempo que ela estava passando por um momento de liberdade artística dentro do estúdio, fora do estúdio ela estava passando por controvérsias com a mídia.
Ela quase foi processada em 2008 porque ela cancelou um show que ela ia fazer e o promoter desse show ficou puto com a justificativa que ela deu, por causa que ela falou que precisava cumprir com a gravação do álbum. Só que pouco tempo depois teve algumas fotos dela aparecendo super bêbada no Festival de Cannes, então meio que tipo assim, ela deixou de vir fazer o show dela, cumpriu o que ela tinha que fazer aqui para poder ir beber em Cannes. Então ficou uma coisa meio ruim naquela época na mídia e ela. Sem contar também o vestido que ela foi usando num festival lá de música, que tinha umas cabecinhas de Bambi decapitada, que o povo achou absurdo aquilo, e também as trocas de palavrões icônicas dela contra o Elton John. Elton, actually. Seriously. We don't usually... Então assim, isso daí acontecendo, mais alguns outros problemas que ela estava vivendo na vida pessoal também, como um aborto que ela teve, isso tudo foi uma coisa que mexeu muito com a cabeça dela em determinado momento. Então a gravadora resolveu deixar o álbum para um outro momento. A princípio ele ia sair em 2008, só que a gravadora viu que ela não tinha condições de fazer promoção nenhuma de álbum. Eles resolveram deixar tudo para o final do ano, e isso tudo foi assim no primeiro semestre. Chega no segundo semestre, a gravadora ainda não se sente muito estável com a Lily, eles resolvem projetar o projeto inteiro para o ano de 2009, apenas começando a promoção do primeiro single, que foi The Fear, no mês de dezembro. E assim, gente, como o nome da Lily estava bem impulsionado com essas controvérsias, acabou respingando de forma positiva no lançamento do primeiro single dela, que foi The Fear. A música ficou em primeiro lugar 4 semanas consecutivas no Reino Unido. Então, basicamente, ela teve essa música em primeiro lugar até o lançamento do álbum. Então, olha pra vocês verem que coisa mais legal. A Not Fair também, que foi o segundo single, teve uma posição muito positiva no chart. Ele ficou em número 9. Então, assim, a Lily tava vivendo o auge da carreira dela no aspecto ali de popularidade de singles. As coisas dela estavam dando muito certo. E, obviamente, o álbum também foi lançado, deu certo. Todo mundo ouvia esse álbum na época. O álbum realmente é muito bom. E com isso, veio turnê aí. Com isso, a Lily fez a tour do álbum, com isso Lily ganhou muitos prêmios por causa do It's Not Me, It's You. Ela terminou a turnê no meio de 2010, então assim, a vida dela estava em um momento em que ela tinha vivido um grande sucesso. Só que ela faz aquela coisa que meio que os artistas têm 2 caminhos a seguir, o da direita e o da esquerda. O da direita seria fazer um novo álbum algum tempo depois, lançar e aproveitar o seu sucesso. Outro lado, né, no caso, seria você optar por dar um hiato, né, dar um tempo de tudo que aconteceu na sua carreira. Ela resolve ir pelo lado do hiato. Primeira coisa que percebemos que a Lily realmente não estava afim de continuar sua carreira musical foi que ela disse que queria ser atriz e que ela não ia renovar o seu contrato de gravação. E realmente não renovou. Então ela ficou off do mundo por uns 2 anos mesmo, até ela reaparecer de novo de verdade. Esse talvez seja, gente, o motivo principal que fez com que a Lily não conseguisse recuperar a sua carreira depois, porque ela viveu um sucesso muito grande. No lugar dela continuar alimentando o público, ela resolveu sumir de cena. E sumir de cena foi o que matou a carreira dela naquele momento, por mais que depois ela tenha voltado. Enfim, em 2012, ela se casa, muda o nome artístico dela, né? Ela tira o Lily Allen e muda o nome artístico dela a Lily Rose Cooper. Lança True Love com a Pink, tanto que no álbum da Pink, no The Truth About Love, essa música tá com esse novo nome artístico. Algum tempo depois ela desiste desse nome artístico e volta para Lily Allen. Oficialmente a gente tem um novo suspiro musical quando a Lily oficialmente diz que voltou para o estúdio com o Greg e que eles estavam produzindo músicas novamente. Ela falou que esse novo processo da carreira dela ia ser refletido pela maternidade dela que ela teve durante o hiato. Ela lança Hard Out Here for a Bitch, que foi uma crítica, que foi um surto que a Azealia Banks deu com ela, e essa música é uma crítica direta àquelas atitudes dela, e a música virou um viral, porque todo mundo ama essa música até hoje, e meio que foi o último grande single da Lily.
Além disso, ela também lançou o álbum Jesus, que é inspirado, o nome no caso, inspirado pelo Jesus, do Kanye West, tanto que ela fala "Oi Kanye West" quando ela anuncia o nome do álbum oficialmente em 2014. No lançamento desse álbum, a gente percebe que o álbum não foi muito longe, por mais que ele tenha tido diversos singles, a Lily não fez uma promoção tão extensiva para esse álbum como, por exemplo, ela fez com o seu antecessor It's Not Me, It's You. E depois a gente foi entender que ela teve uma crise de identidade e de ansiedade violenta depois desse álbum. A primeira coisa que mostrou que a Lily estava de saco cheio de tudo foi quando ela falou assim que pro lançamento do Jesus ela percebia que as pessoas estavam controlando demais o que ela tinha que fazer. E isso para ela matava todo o conceito de criar boas músicas, porque ela sentia que não era ela no projeto. E ela disse que tinha começado a trabalhar num próximo álbum do seu jeito e que ela iria lançar esse álbum falando a verdade de tudo que ela é. E lançou, tanto que o disco No Shame chegou aí pra gente. E esse álbum, gente, por mais que ele não tenha sido um grande sucesso, ele foi um disco que, pra crítica, foi um disco incrível na carreira da Lily, porque eles ressaltaram produção musical, ressaltaram o conteúdo lírico dela que tinha mudado, que ela tinha evoluído como pessoa e como artista. Então, assim, realmente a gente estava vendo uma nova Lily de No Shame pra frente. Atualmente a Lily segue aí promovendo a sua vida de outras formas. Ela atualmente está fazendo muita propaganda de um vibrador feminino incrível, que vocês depois têm que dar uma conferida nas propagandas que ela faz, porque é muito legal. Ela vende um vibrador feminino de uma maneira tão incrível que você tem vontade de comprar o trem real. Tá? Então depois vocês dão uma passadinha para conferir no Instagram dela. E também ela tá atualmente produzindo o seu próximo álbum de estúdio, que segundo ela vai ser o divisor de águas da sua carreira, que vai expor tudo que ela viveu e afins. Ou seja, pelo jeito vai ser mais maduro ainda e mais forte do que foi o No Shame. A gente vai descobrir ainda quando ela lançar esse projeto, tá? Então é isso, gente. Comenta aqui pra mim, pra eu poder saber se vocês conhecem Lily Allen, se vocês já tiveram alguma relação com essa artista, se vocês conhecem a discografia dela, os hits. Comenta aqui que eu quero saber a sua relação com ela, tá? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.